Juriscast, o seu podcast jurídico. Olá, meus amigos advogados, minhas amigas advogadas, sejam todos bem-vindos ao episódio 151 do Juriscast, o seu podcast jurídico. Hoje é dia de falar sobre marketing jurídico, que todo advogado precisa saber sobre marketing jurídico em 2026. Conteúdo novo, atualizado, recente. Então fica até o final, não perde que vai ser excepcional. Bom, lembrando que estamos em vídeo também no Spotify e no YouTube, então você pode nos acompanhar em vídeo, além de, lógico, em todas as plataformas de consumo de podcasts. E hoje, um agradecimento especial ao apoiador deste episódio de hoje. O episódio de hoje é apoiado pela Via Justa. Pare de esperar clientes e deixe que eles cheguem até você. Receba oportunidades de clientes que buscam o perfil de advogados exatamente igual ao seu. Experimente em viajusta.com.br, tá bom? Bom, vamos lá. Quero falar sobre marketing jurídico, quero entender um pouquinho mais sobre esse tema e como que ele pode ajudar advogados a serem cada vez mais prósperos, tá bom? Para isso, como de costume, vamos chamar um especialista. Sim, nosso convidado de hoje é o Dr. Vinícius Schreiner. Ele é advogado há 16 anos, fundou uma empresa de diligências jurídicas com faturamento de 6 dígitos. Após a pandemia, mergulhou no marketing digital e em 2021 se associou a Impacto Marketing Jurídico, hoje com quase 300 escritórios, faturamento de 50 milhões. É autor do livro Advocacia Digital, método para transformar marketing em contratos. Ele também realiza mentorias individuais e palestras por todo o Brasil e, recentemente, ainda abriu um escritório próprio na área de direito previdenciário. Dr. Vinícius Schreiner, seja muito bem-vindo ao Juriscast. Olá, Thiago. Pô, um prazer todo meu estar aqui com vocês, falando contigo, falando aí com a tua audiência. Muito obrigado. Espero agregar muito, vamos trazer todos os detalhes, como tu falou, relativo ao marketing jurídico, tudo que está em alta para esse ano, para o ano que vem, para os próximos anos. Hoje o advogado que ele não está no digital, ele vai ficar completamente para trás, né? Então é uma necessidade, é um assunto que realmente é primordial para o crescimento, para a escala, para alcançar mais clientes, para aumentar o faturamento, que é o que todo mundo quer realmente, né? Então, hoje estamos juntos justamente para falar sobre tudo isso. Vamos abrir a caixa preta aí, realmente. Que maravilha! E a gente sempre traz especialistas aqui no Juriscast e hoje não é diferente. E hoje é ainda mais legal, porque é um advogado que entende muito de marketing. Então, a confiança aí da nossa audiência, alguém que entende de marketing jurídico porque vive o marketing jurídico e claramente tem resultados, vai ajudar todos vocês. Então, fiquem, acompanhem, que sem dúvida você vai sair daqui tendo aprendido várias coisas legais. Bom, vamos começar do início. Normalmente eu gosto de dar um pouquinho de contexto para a audiência, porque quem está aqui é advogado, mas nem sempre entende aprofundadamente do tema que estamos discutindo aqui. Então, por se tratar de marketing jurídico, e eu sou da área de marketing e o direito foi a minha segunda graduação, foi a minha segunda escolha. Então, eu converso com muitos advogados e boa parte deles costuma ter dúvidas bastante semelhantes quando a gente fala de marketing jurídico. A principal delas nem é uma dúvida, é medo, né? Putz, marketing, não aprendi marketing na faculdade, estudei lá para a OAB o código de ética, então eu sei que não pode um monte de coisa. Então, no geral, o advogado tem bastante medo de explorar esse universo, que é bastante diferente do universo do conteúdo jurídico. E de alguns deles, eu já ouvi bastantes dúvidas ou críticas comuns, do tipo assim, já fiz lá, investi em anúncios e não deu certo. Outros falam assim, não, eu nem faço marketing jurídico porque eu não vou ficar fazendo dancinha no TikTok. Então, para a gente contextualizar um pouquinho a audiência, fala um pouquinho para a gente como é que é esse primeiro contato, normalmente, dos advogados com o marketing jurídico. Você que acompanha de perto essa realidade, né? Como é que essas conversas chegam até você? Qual é a principal dúvida? Qual é o principal medo? E por onde você começa a desmistificar e justificar, né, o que você já citou rapidamente, que, poxa, marketing jurídico é para você e tem grande potencial de ajudar o seu escritório a crescer, né? Como é que são essas primeiras interações dos seus clientes? Vamos lá. E tu entrou num assunto muito importante que eu acho que é primordial a gente iniciar justamente por ele, que é uma
pergunta que eu recebo também muito nas redes sociais, algo de maneira muito recorrente ali, vem nesse sentido. O advogado pode ou não anunciar, pode ou não se utilizar do marketing jurídico, né? E isso é perfeitamente possível, Thiago. Desde 2021, o provimento 205 de 2021, ele veio justamente nesse sentido, para permitir que os advogados se utilizem do marketing jurídico. É claro que há uma ou outra ressalva, e eu até deixo novamente aqui esse provimento 205 de 2021 para os advogados que estão aqui nos vendo darem uma olhadinha, mas entendam acima de tudo que a gente pode sim, a gente pode se utilizar das redes sociais, a gente pode se utilizar dos anúncios, mas tem um outro ponto ali que vocês precisam se atentar realmente. Então esse é o primeiro ponto que a gente já supera aqui. Vocês podem sim se utilizar do digital e devem se utilizar do digital. Por quê? Porque hoje as pessoas ficam aí 6, 7, 8 horas no celular, né, Thiago? Então, como que nós, advogados, não vamos estar ali? É realmente uma obrigação. Nós aqui somos uma prova disso. Nos conhecemos pelo digital. Estamos aqui conectados pelo digital. Então, justamente, advogado, você que está aqui nos vendo, você precisa estar ali no digital, mas claro que se utilizando das estratégias corretas. E aí a gente começa a desenvolver um outro assunto que também é de extrema importância, né, Thiago? O primeiro, tu até mencionou a questão de eu ser advogado, e isso é algo muito importante. Você, quando procurar por uma empresa, advogado, procure realmente por quem conhece o nosso mercado. O nosso mercado tem algumas peculiaridades, não é a mesma coisa do que fazer um tráfego para uma pizzaria, do que fazer um tráfego para uma hamburgueria. Então esse é o primeiro ponto. Procure empresa, procure especialistas que justamente conheçam o mercado da advocacia. Isso vai ser primordial para você alcançar resultados ali através do digital. Outro ponto que o Thiago trouxe, não precisa se preocupar em fazer dancinhas, nada disso. Você precisa realmente estar ali passando a tua personalidade. Pessoas ali se relacionam com pessoas e vão se identificar, vão se conectar com o tipo de pessoa que você é ali nas redes sociais. Então, se você é mais tímido, vão ter pessoas que vão se conectar dessa maneira. Se você é um pouco mais extravagante, vão ter pessoas que vão se conectar da mesma maneira. E esse que é o bom também do digital. Então, este é um outro ponto aqui para trazer de acordo com o que tu falou. E para finalizar aqui, trazendo também mais um adendo aqui do que tu trouxe ali inicialmente, né? A questão do digital, dos resultados. Eu também quero que vocês saiam aqui desse nosso bate-papo justamente com esta visão, que o digital não é uma fórmula mágica, não é como muitos vendem na internet. Eu estou aqui justamente para trazer esta realidade. É um processo, né, Thiago, como tudo na vida. Quando a gente abre um escritório fora do digital, no offline, a gente demora anos para prosperar. Tudo que a gente quer conquistar ali de maneira duradoura, a gente demora meses, demora anos. Eu estou no digital desde 2021, ali comecei a estudar muito 2020, 2021, me posicionar de maneira constante, talvez desde 2022. E este ano passado, comecei a fazer muitas palestras, lancei meu livro. Então, pouco tempo que estou construindo aí uma grande autoridade. Não que tu vai demorar 2, 3 anos para conseguir clientes, não é isso. Vai conseguir clientes aí com 3 meses, 6 meses, enfim, a toda uma evolução, a todo um processo, é claro, para tu alcançar um número significativo, mas tu tem que já entrar com esta visão de que realmente tu vai precisar se dedicar, que nada vai acontecer de um dia para o outro, que tu precisa ali ter um tempo na tua agenda. E eu gravei agora stories antes de entrar aqui neste nosso podcast falando justamente sobre isso. Você precisa ter um tempo na tua agenda, assim como tu tem na tua agenda um momento para fazer uma audiência, para fazer um protocolo, para fazer uma contestação, tu vai precisar ter um tempo, sim, para fazer a tua produção de conteúdos. Então, tu tem que encarar com seriedade. Se tu encarar isso com seriedade, se tu fizer todos os dias, os resultados eles vão vir. Agora, se tu acha que é só subir um anúncio, é só subir uma campanha e depois eu quero entrar posteriormente justamente nesse ponto, não é assim que funciona. Tá? É realmente algo que vai mudar a tua vida? Vai, mas você vai precisar sim daí colocar uma energia
para isso também, se utilizar das estratégias corretas. Legal, ó, era uma pergunta introdutória e já veio a aula aí, já deu para aprender alguma coisa. E é legal que você já começou a dar alguns insights sobre elementos que não são naturais aí do estudo jurídico, mas que vão passar a ser para quem quer investir em marketing, né? Quem quer definir para si, para o seu escritório, uma imagem, passar a usar isso a seu favor. Sempre que a gente fala de marketing ou de passar uma mensagem, né? Porque marketing, se a gente for resumir a teoria, né, dos 4 P's do Kotler lá, que evoluíram e tal, é o quê? Cara, é passar a mensagem certa, na hora certa, para a pessoa certa, no contexto certo. Isso parece muito fácil quando a gente resume dessa forma, mas é extremamente técnico, assim como é o direito. E normalmente a gente começa conversas de marketing falando sobre uma palavrinha que pode parecer até abstrata, que é conceito, né? Que é posicionamento, né? Qual é o conceito de posicionamento? O que é posicionamento? Então, poxa, normalmente no início, quando você estiver falando com o Vinícius ou com alguém sobre marketing jurídico, você vai ser perguntado, vai ser questionado sobre, qual é o seu posicionamento? E eu entendo que a maioria dos advogados nunca estudou isso ou não tem um entendimento claro sobre isso, sobre o que é posicionamento, como que um advogado constrói seu posicionamento, e também como que este posicionamento ele pode ser usado de acordo, como você falou, com as regras e restrições da OAB. Então, assim, vou começar definindo um posicionamento, é por aí mesmo que você começa a sua estratégia, Vinícius, e para quem ouviu essa palavra e não sabe nem do que se trata, por onde que você começa ajudando seus clientes nessa linha de, puxa, vamos começar por aqui? Vamos lá. O que é posicionamento, né? É o que a palavra fala, né? Justamente o que a palavra fala, é a gente se posicionar, é como a gente vai aparecer ali nas redes sociais, desde a nossa vestimenta, é como que a gente fala, né? Como que a gente vai se conectar com aquele público. A nossa área de atuação, por que é tão importante a gente definir, já entrando aqui, trazendo outro insight muito importante quando se fala em digital. É importante a gente se posicionar, se a gente é um especialista em previdenciário, se a gente é um especialista em trabalho, se a gente é um especialista em saúde, em família. A gente não consegue se posicionar em todos os sentidos. Por isso que o posicionamento ali numa área específica já é o primeiro ponto, é o pontapé inicial, é o pontapé de partida. Então eu quero iniciar nas redes sociais, como tu falou ali, quem é o meu público? Eu preciso entender quem é o meu público, né? Então eu preciso definir muito bem qual que é a minha área, qual que é o problema, acima de tudo, qual que é o problema que eu vou resolver. Então isso é primordial ali quando se fala em redes sociais. Então já comece por aí, já comece definindo realmente quem que tu vai ajudar, quem é essa persona que tu vai ajudar. E depois, com o passar do tempo, os conteúdos, o que tu precisa entender, eles não são tão complexos não de fazer. A gente vai pensar realmente nas dúvidas, nas objeções do nosso público, isso eles nos trazem de maneira diária. Todos os dias nós, advogados, fizemos um ou outro atendimento ou alguns atendimentos por semana e tudo isso podem realmente virar conteúdos para as redes sociais, né? Então são justamente estes os tipos de conteúdos que a gente vai fazer. A gente vai começar a se posicionar nesse sentido, mostrando como que a gente tem a solução para aquele problema que o nosso cliente enfrenta. E isso, novamente, a gente vai começar a fazer todos os dias. Então, aquilo que eu trouxe ali anteriormente, não vai adiantar você trazer um conteúdo um dia, você ficar uma semana sem trazer um conteúdo, você começar a trazer mais 2 dias seguidos e parar, não. A produção de conteúdos, ela tem que ser constante, é isso que vai te trazer resultados ali no digital. Eu, Thiago, estou trazendo para as redes sociais 7 conteúdos por dia, 7 feeds por dia, e no final de semana eu trago 10, 11 conteúdos por dia. Não que você, advogado, precise iniciar trazendo isso, não, nem é isso que eu recomendo para os mentorados, mas só para vocês entenderem como essa constância, ela está muito atrelada aos resultados de vocês. Hoje o algoritmo, e quando se fala ali em redes sociais, a gente trabalha com o algoritmo. O algoritmo, ele premia muito essa consistência, essa frequência. Por quê? Porque a rede social, o Instagram,
ele é uma rede que visa a retenção. Então, ele quer que os usuários eles fiquem presos ali realmente na rede social. Então, ele visa muito esta retenção. Então, quanto mais conteúdo a gente trouxer, mais a gente vai ficar amigo do algoritmo, mais ele vai entregar os nossos conteúdos. Então, entendam, advogados, e eu sei que isso acontece, muitos advogados são perfeccionistas, e eu também era há anos atrás. Há anos atrás, eu ficava 1 hora, 2 horas para fazer um conteúdo. Hoje, em 10 minutos, eu estou fazendo 5, 10. Então, deixem de lado um pouquinho esse perfeccionismo. Pensem mais realmente em estar todos os dias. Isso vai ser muito importante. É isso que vai trazer resultados para vocês também no digital. Legal, você tocou num ponto que seria aqui o meu próximo tópico, que é esse eventual medo ou perfeccionismo sobre, poxa, se expor, né? Por mais que o advogado seja treinado para falar, para se comunicar, para se posicionar lá na frente do juiz, lá na audiência, atendendo o seu cliente, alguns, quando o posicionamento é diante da câmera, né, acabam ficando receosos por não ser o seu padrão, por não ser a sua seara. Eu imagino que eu já ouvi muito isso, você deve ter ouvido muito mais, dúvidas de pessoas com medo, um bloqueio de aparecer, um medo de julgamento dos colegas, né, que vão ver você ali na sua rede social se posicionando de um jeito diferente ou com uma frequência diferente, ficam com medo de, putz, eu vou ser aquele cara, o marqueteiro dos meus amigos advogados aqui. Tem, em resumo, medo de errar na frente dos colegas, da família, né? Redes sociais, por mais que hoje elas não sejam mais sociais, elas sejam algorítmicas, né? Antigamente a rede era social, você tinha ali seus colegas, seus amigos, e todo mundo via o que você publicava. Hoje, o algoritmo mostra o que performa do ponto de vista de interação, né? Mas o medo continua, essa relação de imagem versus reação social continua. Então, na sua visão, quando você pega um cliente novo, quando você ouve algo nessa linha de, poxa, eu gostaria de fazer, mas eu tenho vergonha de fazer vídeo, ou eu prefiro fazer texto, eu posso só usar imagem, posso não aparecer. A sua visão de especialista, como é que você rompe essa vergonha, esse medo de julgamento, para permitir que o seu cliente, de fato, consiga produzir algo que transforme, né, a sua comunicação e, por consequência, os seus resultados? Vamos lá, e essa é uma dúvida recorrente também, Thiago. Recebo todos os dias e recebo também esse medo dos advogados. É algo muito comum, como tu falou, né? A gente passou na faculdade sabendo que a gente ia fazer audiências todos os dias, que a gente ia ter que fazer sustentação oral, né? Mas é uma crença que a gente vem desde a escola e aí a gente começa a entrar em outros problemas aqui que não pertencem a nós, né? Mas é algo normal, é algo que eu também enfrentei muitas dificuldades, né? Eu sou o filho mais novo de 13, sempre fui muito apegado à minha mãe, sempre fui muito tímido, então tive muitas dificuldades, trabalhei muito isso, que é algo interno que a gente precisa trabalhar, né? Para romper realmente, a gente romper essas barreiras, romper essas crenças e começar a se soltar. Mas isso é algo muito comum. Você aqui que está nos vendo, que ainda tem essa dificuldade, é algo muito comum que você vai superar realmente com a prática. O vídeo que você fizer hoje vai ser completamente diferente do vídeo que você fizer daqui 3 meses, daqui 6 meses. Então, a gente fica bom naquilo que realmente a gente faz todos os dias. Então, essa evolução, ela vai vindo ao longo do tempo, né? Muitas vezes a gente tem medo também do julgamento, como tu falou, medo do que as pessoas vão falar, mas na grande maioria das vezes as pessoas não estão nem aí com a gente, né, Thiago? E a gente está preocupada no que eles vão pensar. Então, o que eu poderia recomendar aqui, novamente, para você, amigo advogado que está nos vendo, que está acompanhando esse podcast, entenda novamente, as pessoas a todo momento elas estão ali, elas estão buscando soluções, né? Pessoas talvez menos capacitadas do que você estão fechando muito mais contratos pela coragem que tiveram realmente de estar no digital. Então, pense acima de tudo isso, comece, não se compare com o colega também, né, que iniciou talvez há 6 meses atrás, se ele iniciou há 1 ano atrás, por óbvio ele vai estar na tua frente. Então, não se compare a ele, pense em evoluir 1% a cada dia, é isso que vai fazer você chegar no próximo nível. Que legal, você deu uma dica aí que foi uma das dicas que eu ouvi mais de uma década atrás. Eu estava num evento de marketing
e lá estava palestrando um youtuber, um dos primeiros youtubers assim, de sucesso no Brasil e tal, e ele logicamente falava sobre vídeo, sobre produção de conteúdo e tal, e muita gente, era um evento com milhares de pessoas, e as dúvidas que mais apareciam para ele lá ao vivo no evento era, começar, né, fazer, e eu não comecei porque eu não tenho a câmera certa, eu não tenho a iluminação correta, eu não tenho o ambiente, não sei o que, e a resposta dele sempre era, comece, porque o que importa, vai fazer alguém querer ver você, é o seu conteúdo, independente de onde você está, né, da iluminação, lógico que tem parâmetros, hoje em dia, como tem tanto conteúdo, tem pequenos parâmetros de comparação, que se você puder utilizá-los a seu favor, melhor ainda, mas acho que, assim como você falou, e eu concordo, acho que o primeiro passo que vai fazer mais diferença é comece do jeito que dá, comece com um alinhamento, comece buscando apoio de um profissional, como é o caso do Vinícius, porque fácil nada é, né? Então, assim, quanto antes você começar, antes você vai aprender, antes você vai se aprimorar. Então, é difícil gravar, mas é mais difícil ainda ficar sem dinheiro, ficar sem cliente, né, Thiago? Ainda mais complicado. E entrando nessa parte, deixa eu aproveitar esse gancho que tu trouxe, esse assunto que tu trouxe. Hoje também, como a gente está falando em atualizações para este ano de 2026 e já para o ano de 2027, o que tu precisa entender, advogado? Que hoje o conteúdo, quanto mais nativo for, mais natural for, são os conteúdos que mais vão te trazer engajamento nas redes sociais. Nós, ano passado, a gente gravava em estúdio, investia aqui pesado realmente para gravar vídeos super elaborados, né? E eram os vídeos que menos nos traziam retorno nas redes sociais. Este ano estou gravando de maneira mais natural, e aqui eu falo, não precisa ser somente dentro do escritório, pode ser um vídeo na rua, pode ser um vídeo dentro do carro. São estes os vídeos exatamente que vão te trazer um engajamento. Agora, ontem eu fiz um levantamento ali também na minha rede social. Em 3 meses, né, eu aumentei ali em mais de 10 mil seguidores nas redes sociais. E muito em decorrência dessa estratégia. Então, não se apegue ao perfeccionismo novamente, né? Não se apegue ao vídeo perfeito, à câmera perfeita, não. Às vezes são os vídeos mais naturais. Se tu tocar na dor, como tu mesmo destacou, né, Thiago? Se tu conseguir se conectar com aquela pessoa ali que está do outro lado, pode ser o vídeo que tu vai viralizar e pode ser o vídeo que vai fazer tu fechar muitos contratos. Então, realmente, só comece do jeito que dá. Legal. Eu vou trazer uma pergunta que não estava na pauta ainda. Vamos lá. Mas que eu imagino que os advogados estão se perguntando aqui nesse tópico de medo, vergonha ou até proficiência em determinado canal, né? Em determinado formato. Você, como tem centenas aí de clientes, talvez milhares, imagino que, como você falou no início, cada cliente vai ter o seu posicionamento e a sua estratégia, né? Você até falou, não copiem a minha estratégia, porque é a minha, é para mim, é para o meu jeito, para o meu público. Quando chega um cliente novo aí para você, acontece de você, junto com ele, chegar à conclusão de que, você tem que fazer mais vídeo, você tem que usar essa rede social aqui, não aquela, você tem que dar um direcionamento diferente para cada cliente, ou existe uma fórmula mágica, padrão, que independente vai funcionar de algum jeito para todo mundo? Tá, vamos lá. Tu tocou num ponto que já me veio uma outra pergunta que tu me fez anteriormente, eu não te respondi, deixa eu até já aproveitar aqui também esse gancho. Então, o que tu tinha me perguntado lá atrás, né? Tu falou até dos advogados que chegam, tem como eu não aparecer, tem como eu fazer algum jeitinho aqui, conseguir resultados. E casualmente, novamente, eu faço muitas reuniões ao longo do dia. Ontem um advogado chegou exatamente com esta objeção. Eu posso somente fazer anúncios no Google, e eu, infelizmente, vou estar aqui para te falar que não pode, não tem como tu conseguir resultados sem aparecer, não tem como, novamente, não há fórmula mágica, não tem como, né, lembra que tinha anos atrás, Thiago, aquele aparelhinho que botava na barriga, que a gente não ia na academia e a gente ficava definido. na propaganda ficava definido na hora. Definido, é a mesma coisa, não adianta, não tem como, infelizmente, né, porque eu não gosto muito, infelizmente não tem como a gente ficar definido sem ir na academia, e não tem como a gente ter resultados significativos no digital sem a gente aparecer. Novamente, pessoas se conectam com pessoas, as pessoas vão precisar saber quem é o profissional.
Hoje há muitos golpes na internet, principalmente dentro do nosso segmento também há muitos golpes ali do falso advogado, enfim, tantos outros, né? Então, como é que a pessoa ela vai confiar em você? Como é que ela vai chegar nas tuas redes sociais? Ela não vê um vídeo do profissional e ela se sentir à vontade para evoluir, para fechar um contrato com você. Então, sim, você vai precisar romper essa barreira, romper essa crença e aparecer. É isso que vai te trazer resultados. E agora entrando com relação a estratégias. Aí sim, Thiago, há uma estratégia para dependendo do público-alvo, dependendo cada tipo de advogado, sim. Então, por exemplo, um advogado de família, o público é completamente diferente do que um previdenciário, por exemplo, do que um bancário, um de direito da saúde, a estratégia é completamente diferente. Talvez esses vídeos que a gente falou mais profissionais que não performam mais tão bem, talvez ainda faça sentido se é um público um pouco mais seleto, um público empresarial, por exemplo, faz sentido trazer uma constância um pouco maior desse tipo de conteúdo, né? Então, sim, tem estratégias diferentes, como redes sociais da mesma maneira. O TikTok, ele está super em alta, em poucos anos aí ele vai ultrapassar o Instagram, mas talvez algumas áreas o TikTok ele não vai funcionar, tá? Então, sim, há estratégias. LinkedIn também entra quando se fala em um público mais empresarial, tributário, funciona muito bem também o LinkedIn. Já eu, como previdenciário, não faz nenhum sentido eu ir para o LinkedIn. Então, há estratégias diferentes, sim, de acordo com o público, o caminho que a gente vai tomar, a estratégia que a gente vai tomar. Saia daqui também com a informação que, independentemente da tua área, o teu cliente, sim, ele está no digital. Todo mundo está no digital. Só que, claro que com estratégias diferentes. Eu não vou pegar, por exemplo, buscando um empresário, fazer um anúncio ali para ele entrar diretamente em contato no meu WhatsApp. Isso depois eu quero falar também, eu acredito que seja uma das perguntas que tu vai me trazer, né? Tráfego pago, depois do posicionamento. Daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Mas não adianta, você vai precisar ter um posicionamento primeiro, passar uma autoridade, né? Com o posicionamento vem a autoridade. Como que a autoridade é construída? A autoridade ela vem construída justamente com esse posicionamento. Tu estando todos os dias, uma constância, tu mostrando conhecimento, é isso que vai surgindo uma autoridade. Tu vai virando uma autoridade naquele assunto. Boa. Você falou uma coisa legal sobre, né, o perfil e a estratégia que ela varia de acordo com o seu objetivo e o seu público. Me ocorreu aqui que, no geral, quando a gente fala por conta do volume de advogados que a gente tem no Brasil, que é um volume muito alto, segundo a OAB, mais de 1.400.000 advogados com OAB no Brasil, ativo, muita gente. Eu imagino que a maioria das pessoas que estão nos assistindo aqui estão pensando, poxa, preciso fazer algo nessa linha para captar clientes. Mas aqui na nossa audiência tem gente também que trabalha no departamento jurídico, né, que trabalha em empresas, que tem um foco diferente. E aí eu lhe pergunto, para esses profissionais que estão com um foco na sua carreira corporativa, né, no desenvolvimento do seu crescimento, do crescimento da sua carreira, da sua visibilidade dentro da empresa, estão buscando reconhecimento neste mercado corporativo, quem sabe até como vocês sim, estejam buscando participar de palestras para serem mais vistos, mais reparados dentro da empresa, serem vistos como referência lá no mundo diferente, né, do mundo do escritório. Como é que você trata quando chega um cliente nessa linha também? Dá para fazer marketing jurídico para esse tipo de perfil? É possível? É mais difícil? É diferente? O que você diz? Vamos lá. Como eu falei, né? Independentemente do profissional, o posicionamento ele vai ser primordial. Nesse caso, só que, claro, também com uma estratégia diferente, mas ele precisa, sim, se posicionar para crescer. Hoje, o que acontece? Qual que é o fluxo normal, né? Quando a gente vai... Para a gente não dar o exemplo do advogado, vamos dar o exemplo do médico. Quando a gente procura um médico, a gente vai no Google, a gente olha no Google Meu Negócio, né? Aqui já vou trazer um outro insight. O advogado que não tiver Google Meu Negócio também, ele está fora já desse funil aqui que a gente está percorrendo. Então, você precisa ter um Google Meu Negócio. Google Meu Negócio é uma obrigação, é como se fosse o teu escritório online ali na internet. Então, vamos lá. Tu vai entrar no Google, tu vai entrar no Google Meu Negócio e a gente vai entrar nas redes sociais. Vai percorrer a rede social e vai ver justamente quem é esse profissional. Então,
pensa, né, Thiago? Você ser advogado, a gente entra ali, a gente não vê nada, ou vê uma ou outra foto, só ele ali com a família. A tendência, né, é que justamente essa impressão que o Instagram nos passa hoje, realmente a gente vê muito sobre o profissional, vê muito sobre a pessoa, infelizmente, né, ou talvez felizmente, né, mas enfim, o Instagram, ele traz muito de quem é essa pessoa. Agora, se a gente chega ali nas redes sociais, né, e esse profissional, ele se posiciona, ele traz um conhecimento referente àquela área, né, a impressão que a gente vai ter dele é completamente diferente. Então, sim, a gente indica e a gente trabalha, assim, a estratégia também para esse tipo de profissional. Legal. Você aí está assistindo a gente, está gostando? Curte aqui esse episódio. Se você está assistindo em outra rede aqui, dá o coraçãozinho, deixa o like, dá as estrelinhas, faça uma avaliação deste episódio para que nós saibamos se você está gostando, se esse episódio de fato está lhe ajudando. E, acima de tudo, compartilhe com seus colegas aí que também se preocupam com isso, com marketing jurídico, com aquisição de clientes, transformar, né, esses potenciais clientes em contratos. Encaminhe esse episódio para seus colegas aí, com certeza assim a gente vai ajudar mais gente. Quando a gente compartilha aqui o conhecimento do Dr. Vinícius, a gente multiplica ele e faz a nossa advocacia, esse ecossistema jurídico, cada vez mais próximo, mais próspero para todos que dele dependem e nele vivem, tá bom? E convido vocês também a procurarem, assistirem os demais episódios do JurisCast. Tem quase 200 de episódios, sempre com um especialista diferente, um tema diferente, para que você aprenda, evolua e saia pronto para dar um passo a mais na sua advocacia com dicas práticas que eles trazem aqui para a gente, tá bom? Aproveito também para agradecer de novo o nosso patrocinador do episódio de hoje, o Via Justa, onde você para de esperar por clientes e deixa que eles cheguem até você. Você recebe aí oportunidades de clientes que buscam exatamente o seu perfil de advogado. Então, para experimentar, vá lá em viajusta.com.br. Bom, agora eu quero fazer uma pergunta mais difícil para o Dr. Vinícius aqui. Vamos lá. Que a gente está vivendo aí a época de Copa do Mundo, né? E na Copa do Mundo as redes sociais estão cheias de memes, de trends, os advogados embarcando em várias delas, inclusive. Todo mundo posta alguma coisa, todo mundo fala sobre algo, tem muito conteúdo concorrendo pela atenção das pessoas e o ambiente acaba ficando em algum nível saturado, né? E considerando isso, considerando tanto o posicionamento que você vai propor para o seu cliente, né? Esse jeito dele de levar uma solução, uma dúvida, um questionamento legal, rotineiro dos seus clientes para a internet, mas vai ter outros advogados, vai ter a Copa do Mundo, daqui a pouco tem eleição, vai ter outras coisas competindo pela atenção do cliente dele também, né? Então, quando você fala com seus clientes, assim, você tenta definir sempre algum diferencial. Você falou lá no início sobre, no mínimo a tua especialização, né? Mas tem alguma outra referência que você costuma passar para os seus clientes aí, dizendo, repara nisso, presta atenção naquilo, cita isso aqui, para a gente gerar um diferencial e se destacar no meio desse barulho social que a internet acaba gerando também? Vamos lá, até entrando nessa parte dos assuntos em alta, né? Agora a gente está, como tu falou, na Copa do Mundo. Isso é algo que também a gente precisa se aproveitar, porque, querendo ou não, o algoritmo ele entrega muito. É algo que agrada ali justamente ao Instagram, é algo que agrada ao algoritmo. Só que, como tu mesmo falou, né, Thiago, tudo isso precisa estar relacionado à tua área de atuação. Recentemente eu trouxe ali, inclusive nas minhas redes sociais, algumas semanas atrás ali, várias ideias de conteúdos justamente para fazer essa conexão com a tua área. Então, se tu é de trabalhista, tu pode fazer uma conexão da Copa do Mundo, por exemplo, com a saída dos funcionários, a liberação dos funcionários, né? Fazer essa conexão com a Copa do Mundo. Previdenciário da mesma maneira, criminal da mesma maneira, né? Família da mesma maneira. Então, todas essas conexões, sim, tu pode fazer e novamente, é inclusive o que eu recomendo, porque é um assunto em alta, mas só que sempre conectando a tua área de atuação. Mas é um ótimo momento para tu se aproveitar. As publicações da Copa do Mundo, se tu aproveita esse gancho, só que tu tem que realmente aproveitar esse gancho. Se o Brasil foi eliminado agora recentemente, você tem que fazer essa publicação no mesmo dia, aproveitar ali o mesmo dia. Você não pode demorar, não pode deixar que realmente essa notícia que está em alta ela passe.
porque se tu deixar para o dia seguinte ou deixar para 2, 3 dias, aí o teu alcance ele vai ser ainda menor. Mas agora, se tu conseguir fazer no momento ali, se aproveitar no momento daquela publicação, daquele assunto que está em alta, surfar aquela onda, teu alcance ele vai ser gigantesco. Então, por isso sim, a gente precisa estar bem ligado ali às notícias que estão em alta, porque o algoritmo, o Instagram, ele adora isso e a gente pode surfar essa onda aí em benefício do nosso perfil. Legal, entendido. Já vou anotando aqui, você que está nos assistindo, já vai fazendo aí a sua colinha para já, no mínimo, sair daqui repensando o que você está fazendo. Se não for atrás do Dr. Vinícius, aproveita o conteúdo dele aqui, tá? Bom, e a gente falou de Copa, que é algo do momento, e vai passar. Mas tem algo que não vai passar, que é tecnologia, né? Hoje a gente vive um mundo onde a gente fala sobre inteligência artificial impactando todas as áreas, o direito entre elas. A internet está cheia de tecnologias para todos e no direito não é diferente, né? Eu aqui na ProJuiz, a gente faz tecnologia para gestão. A IA tem diversas aplicações. O próprio WhatsApp que você citou, né? Ele é uma ferramenta, sim, de aproximação com os clientes. Mas imagino que você, como especialista, recomende melhores práticas, recomende algumas ferramentas, recomende não usar, o jeito de não usar determinadas ferramentas, né? Imagina gerar um monte de demanda para alguém e você não respondeu o teu WhatsApp, tá matando o teu próprio negócio e tal. O que você costuma levar de recomendação, de apoio para esses seus clientes do ponto de vista de gestão, ferramentas e melhores práticas do que realmente comprovadamente funciona? Vamos lá. Quando que, na verdade, né, a inteligência artificial, como tu falou, a tecnologia, ela nos ajuda em muitas atividades do nosso escritório, né? Mas passando por esse funil aqui de posicionamento, na parte do tráfego pago e na parte comercial, que é um dos grandes focos aí que eu tenho justo na assessoria e também na mentoria, eu foco muito nisso, né? Vamos lá. No posicionamento é algo que vai te ajudar e muito. Hoje é muito fácil, eu queria ter essa tecnologia aí há 3, 4, 5 anos atrás, quando eu iniciei na produção de conteúdos. Hoje é muito fácil, como eu falei, a gente fazer um conteúdo para as redes sociais. Hoje o chat ele nos ajuda, o chat, o cloud, enfim, o que for, né, ele nos ajuda de uma maneira aí absurda. Então hoje realmente, se tu não produz conteúdos, é realmente por preguiça. Não tem como hoje tu não trazer conteúdos de maneira constante, trazer até mais de um conteúdo. Aproveitando esse gancho da Copa aí, ou qualquer outro assunto, né? Vai pegar, tu vai jogar ali na inteligência artificial, o que for, ele vai fazer toda a publicação para você. Tudo que tu precisa falar num vídeo, um gancho inicial, uma CTA, uma chamada para ação no final do vídeo, tudo isso ele faz. Uma sequência de stories eu quero fazer, tudo isso tu vai pedir, ele faz para você. Então é só realmente você saber se utilizar. Outro insight que eu sempre dou aqui nas mentorias, faz um atendimento com o teu cliente, se tu conseguir gravar, melhor ainda. Se tu não conseguir gravar, sai dessa reunião com o teu cliente, anota as principais dúvidas que ele te trouxe. Certamente num atendimento ali de 30, 40 minutos, o cliente vai fazer 5, 10 perguntas ali para nós. Anota essas perguntas num papel, chega no final da reunião, larga tudo lá na inteligência artificial e pede novamente, seja o chat, seja o cloud, seja o que for, fazer 10, fazer 20, fazer 30 ideias de conteúdos de acordo com aquela reunião que tu teve ou de acordo com aquelas perguntas que tu recebeu do cliente, né? Então, na produção de conteúdos é algo absurdo realmente que vai te ajudar. É algo que vai realmente transformar aí a tua produção de conteúdos. No tráfego pago, da mesma maneira, não vou me aprofundar tanto aqui na parte do tráfego pago para partir para essa parte aí comercial, que também é algo que ajuda muito, né? Como tu já mesmo destacou. Na parte de tráfego ajuda e na parte comercial. Algo muito importante, né, Thiago, que tu destacou ali. O atendimento ele precisa ser imediato. No momento que a pessoa entrou em contato comigo, pode ser que já tenha entrado em contato com o Thiago, pode ser que já tenha entrado em contato com tantos outros advogados.
Então, saia daqui também com esta informação, advogado. Se você não responder o cliente que chega do digital de maneira imediata, eu falo imediata mesmo, em até 5 minutos, você vai perder esse cliente para outra pessoa. E aqui entra daí a inteligência artificial. Eu prezo muito, eu gosto muito do atendimento humano, mas muitos advogados, e a grande maioria dos advogados, estão ainda muito imersos no operacional, não tem um tempo para esse atendimento, ou não tem um time ainda para fazer esse atendimento, tá? Aí vai se utilizar a inteligência artificial. O que você não pode é deixar esse cliente ali sem uma resposta, você precisa se utilizar da IA para fazer, seja um atendimento inicial, seja uma mensagem, seja 2 mensagens, né? O que você não pode é perder esse cliente para o teu concorrente. Então, a inteligência artificial vai ajudar muito, principalmente nessa parte do posicionamento e principalmente nessa parte comercial, até questão relacionada daí a follow-ups, que são novos contatos, né, com a pessoa que não responde ali uma mensagem, que também é algo muito comum de acontecer, né? Ao longo de um dia as pessoas elas estão presas em várias atividades, então pode ser que aconteça, advogado, de ela entrar em contato contigo e ela não te retornar. E também a inteligência artificial vai ajudar muito nisso. Então, são realmente em várias as etapas aí que a inteligência artificial pode ajudar o advogado a fechar mais contratos. Que legal, é um mundo de conhecimento, hein, gente? Vocês aí estão se perguntando, devo ou não devo? Começa ou não começa? Começa, fala com o Dr. Vinícius aí, com certeza você tem algo para melhorar. Se você já está fazendo, dá para melhorar. Se você não começou, comece que tem coisa boa aí para você. Bom, o momento é agora. Bom, estamos chegando mais no final aqui da nossa conversa. Antes de pedir aqui dicas práticas, depois ir para o nosso bate-bola para a gente conhecer você, Vinícius. Bora lá. Quero fechar aqui com uma pergunta que você já respondeu, que é sobre, poxa, hoje as redes sociais são redes algorítmicas. Elas premiam com visibilidade, elas mostram, né, para mais pessoas os conteúdos que geram interações, que geram curtidas, comentários, encaminhamentos, etc. Né? Quando um conteúdo ele e lógico, estão relacionados com algum tema que pode ser do momento, factual, etc. Além da dica que você já deu, né, você já respondeu, poxa, coloca na tua agenda para você ter um tempo dedicado para isso. Tem alguma outra dica que você dá para as pessoas que estão aqui nos assistindo repararem em elementos que influenciem tanto na possibilidade dela conseguir manter a constância, assim como em elementos que você conhece, indica ou fala por experiência própria, que influenciam também nesses pontos de interação? Você tem dicas aqui de ouro para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, dizendo, poxa, repara nisso aqui que vai te ajudar na constância e repara nisso aqui que pode influenciar no teu engajamento? Vamos lá, vou trazer mais 2, 3 aqui dicas já para esse tipo de advogado, tá? Então vamos lá. O primeiro ponto. Ao longo da semana, né, tem alguns dias que são mais corridos, outros que são um pouquinho menos corridos, né? Por exemplo, na sexta-feira, normalmente a gente não tem muitas audiências, já no início da semana a gente tem dias mais corridos, né? O que eu sempre recomendo? Pegue os dias que você está mais tranquilo e não grave apenas um conteúdo. Grave 2, grave 3, grave 4 conteúdos, tá? O que isso vai permitir? Nos dias que você estiver com a agenda um pouquinho mais cheia, você manter essa constância. Novamente, voltando para a constância. Então, se na quinta está mais tranquilo, se na sexta está mais tranquilo, se no sábado tu conseguiu 30 minutos, grava 2, grava 3, grava 5 vídeos e vai deixando tudo isso no rolo da câmera, justamente para tu manter essa constância, tá? Então esse seria um ponto. Além disso, vou te dar um exemplo de ontem, Thiago. Ontem eu tive um dia super puxado, 3 mentorias aí ao longo de um dia, saí daqui do escritório, eram mais de 7 horas, e eu, como te falei, ponho muitos conteúdos ali ao longo de um dia. Então, na noite, por exemplo, eu coloco conteúdo às 7h30, coloco conteúdo às 9h, coloco conteúdo às 10h30, coloco conteúdo às 11h. Então, eu tinha 4 conteúdos para produzir. O que eu fiz isso na ida no carro? Fui de carona com o meu sócio, o que eu fiz na ida no carro? Eu reaproveitei conteúdos que tinham performado bem. A gente não lembra o que a gente fez ontem, o que a gente almoçou ontem. Então, vocês podem ter certeza, advogado, que as pessoas elas não vão lembrar
do teu conteúdo que tu já colocou. Tu pode republicar um conteúdo nas redes sociais, e isso eu faço e grandes referências do mercado também fazem. Então, tu pode trazer um conteúdo que tu já colocou há 20 dias atrás, há 30 dias atrás. Só que, claro, um conteúdo que performou muito bem. Tu não vai pegar e vai colocar um conteúdo novamente que não teve nenhum alcance, nenhum engajamento, não. Tu vai ali no painel profissional, entra no painel profissional, vê os conteúdos dos últimos 60 dias, quais os que foram mais entregues, quais os que tiveram mais engajamento, e vai lá e republica aquele conteúdo, põe ele novamente nas redes sociais. Para quê? Para tu realmente não parar de publicar, não interromper essa constância. Então, nos dias que está mais corrido, faz isso. Eu fui até em casa, aqui 25 minutos até em casa, eu coloquei os 4 conteúdos, Thiago, só reaproveitando. Então, todos esses conteúdos que entraram ontem nas minhas redes sociais foram conteúdos iguais e tiveram um ótimo engajamento, porque são conteúdos já validados. E isso eu faço de maneira recorrente, tá? E, além disso, vou deixar aqui depois a terceira dica. Eu vou deixar o meu Instagram já aqui, depois vamos falar um pouquinho mais, né, sobre as redes sociais, mas já vou deixar aqui vinicius.mkt jurídico. Ali, em várias publicações, eu deixo o meu agente de produção de conteúdos também, que é um agente treinado justamente para advogados produzirem conteúdos de maneira constante. Baixe esse nosso agente de conteúdo. Com esse agente de conteúdo, você não vai ter dificuldades de produzir conteúdos, tu vai produzir conteúdos em poucos minutos. Então, é mais um insight aqui que eu queria trazer. E antes de a gente partir para o final, quero aproveitar aqui esse assunto para não deixar passar, que eu sei que esse é um grande erro dos advogados. Hoje, muitos advogados que nos procuram, Thiago, que não têm resultados no digital. Por que não tem resultados no digital? A grande maioria, ou porque não teve paciência, ou porque contratou uma empresa que não era especializada, que foi um pouco do que a gente já falou aqui, ou porque se utilizaram do tráfego pago em um momento que não é oportuno. Entendam, tudo começa pelo posicionamento. Novamente, falando no algoritmo, não tem como o algoritmo trazer uma pessoa qualificada no tráfego pago se você não se posiciona nas redes sociais. Então, você não trouxe nenhum conteúdo, ou trouxe muito poucos conteúdos para as redes sociais. Você vai se utilizar do tráfego pago. O que o tráfego pago vai fazer? Ele só vai te trazer pessoas desqualificadas, porque ele não sabe quem é o teu público. Ele vai sair procurando pessoas e ele não vai encontrar, porque ele não sabe quem é o teu público. Agora, se tu te posiciona, se tu traz conteúdos de maneira constante, se tu, através da tua fala nos vídeos, tu já está trazendo uma inteligência ali para o algoritmo, através das legendas tu está trazendo uma inteligência, através das curtidas, né? Através de tudo isso, tu já está construindo ali toda essa inteligência. Quando tu fizer tráfego pago, os resultados eles vão acontecer de maneira muito mais fácil, tá? Então entendam isso. Você vai começar, advogado, se você ainda não iniciou, pelo teu posicionamento. É aqui o teu foco. Por 1, 2, 3 meses. Depois tu vai pensar em tráfego pago. O tráfego pago ele é um impulsionador de resultados. Se a tua mensagem é ruim, o teu resultado aqui vai ser ruim. Agora, se a tua mensagem é boa, ele vai só ampliar tudo isso. Aí os teus resultados vão ser exponenciais. Tu vai fechar muitos contratos. Boa, era essa inclusive, a pergunta que eu ia fazer agora sobre dicas práticas, porque a gente que está mais inserido no mundo do marketing entende que, poxa, fazer conteúdo numa rede social, no Instagram, TikTok, no LinkedIn, fazer conteúdo, divulgar esse conteúdo de maneira orgânica, como a gente chama, é uma coisa. E pagar para este conteúdo aparecer mais, ou aparecer para um público específico, ou para aparecer um anúncio meu lá no Google ou em algum outro site, é outra coisa. E elas podem se complementar, elas podem, né, em algum momento, inclusive, viverem em conjunto, mas em outros momentos pode ser que elas tenham momentos diferentes. Foi basicamente isso aí que o Vinícius falou, e é legal explicar isso para a audiência, que às vezes eles nem sabem que é uma coisa, que é outra, né? Exato. E você falou sobre o momento, né? Então, agora eu vou adaptar minha pergunta para esse momento, para finalizar essa dica prática aqui, porque pode ter gente que nunca fez nada, né? Tem só lá a sua rede pessoal, tem alguns seguidores, ou só tem a página do seu escritório, e é isso. E pode ter gente que já tem uma audiência, já tem seguidores, já tem um volume de interações e está preocupado
com dar o próximo passo, né? De ter aí um apoio, ter uma estratégia, ter uma garantia de fazer algo que vai te levar para o caminho certo no que você já está fazendo. Então, quando você pega esses dois perfis de clientes, um que ainda está no começo e um que já tem algum ativo ou já tem alguma estratégia, o que você recomenda para esses dois? Você meio que já respondeu, mas vamos reforçar só para quem está nos assistindo aqui, entender que assim, poxa, independente de onde você está, em que momento você está, tem jeito para você. Talvez vai ser diferente, mas tem jeito, né? Excelente pergunta, Thiago, e vai justamente ao encontro das soluções que hoje eu possuo aqui. Eu possuo tanto a assessoria de marketing, que daí aí já iniciamos, então, respondendo essa tua pergunta. Para quem já tem um mínimo de estrutura digital, uma estrutura realmente que já fatura a partir de determinado valor. Então, é esse advogado que tem que contratar uma empresa para fazer todo esse serviço. E daí ele nos procura, tá? Que já tem um faturamento consolidado para entrar justamente naquela ideia de que vai precisar investir em marketing por 3 meses, por 6 meses, por 1 ano. Então, quem tem já um caixa para isso. E esse também é um outro erro dos advogados. Eles começam contratando uma agência quando não é o momento deles ainda. Então, só vai contratar uma agência se tu já está nesse momento. Se tu já consegue realmente manter isso por um bom tempo aí. Então, é nesse momento que tu vai pensar numa assessoria de marketing, tá? Justamente. Então, para esse advogado que já tem ali um mínimo, né, de estrutura. Há também uma outra solução que a gente possui, que é a consultoria, para alguns advogados que já estão se utilizando, né, e querem um olho clínico do que está sendo feito errado, do que não está, o que pode melhorar, o que ainda não está sendo aplicado. Então, a gente tem uma consultoria nesse início também, para um advogado que, querendo ou não, já tem ali um poder de investimento, já iniciou ali no digital. Agora, para o advogado que está em início de carreira, menos de 3 anos de OAB, talvez até menos de 5 anos de OAB, o que é iniciante, isso, na verdade, vai muito relacionado ali à questão do faturamento, tá? Mas isso a gente já tem essa experiência. Se ele tem menos de 3 anos, tem menos de 5, foi exatamente o movimento que eu fiz lá no início. O que eu fiz? Eu fui estudar para aprender e eu executar, né? Então, aí entra a mentoria, que é esse acompanhamento comigo. Então, hoje eu assessoro muito jovens advogados ou advogados que estão iniciando no digital e querem realmente esse caminho, eles querem aprender a como fazer, porque isso é muito importante, né? A gente precisa aprender antes de delegar, a gente precisa saber o que a gente vai delegar de fato, né? Então entra nessa parte da mentoria. Então esse advogado que é mais novo, que quer iniciar ali no digital, ou que está iniciando a carreira, enfim, que quer um direcionamento, aí estudar, aprender, executar, ter os primeiros resultados é primordial antes de realmente delegar. Então seriam Maravilha! Esses perfis. Gostei. Legal. Se você nos acompanhou até aqui, no mínimo você já tem um guia aí por onde começar. Mas agora vem a segunda parte, que é muito legal também, que a gente conhecer um pouquinho melhor o Dr. Vinícius, que é o nosso bate-bola. Então agora vamos fazer umas perguntas aqui, bem diretas. Fica à vontade para dar a sua melhor resposta aí. A primeira delas pode ser da área do direito ou não, mas qual o livro que todo advogado tem que ler? Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill. Nem pensou, isso já estava na ponta da língua. E legal. Eu gosto Qualquer um, na verdade, do Napoleão Hill, né? Napoleão Hill é um homem que estudou a mente das pessoas de sucesso aí do mundo durante 15, 20 anos. Então, qualquer obra, são mais de 10 obras aí que o Napoleão Hill tem. Quem Pensa Enriquece, tantos outros aí também. Qualquer um que tu lê aí, tu vai realmente... E aqui entra em um assunto que eu gosto muito, né? Que são os livros, né, Thiago? Eu sempre recomendo também muito para mentorados, então recomendo para você, advogado. Porque muito também está aqui na nossa mente, né? É a gente desenvolver a nossa mente, é isso que vai fazer a gente chegar no próximo nível. Entender que realmente só depende da gente. A gente faturar 10, a gente faturar 50, a gente faturar 100, está tudo realmente em como a gente pensa. Então, os livros são muito importantes nesse sentido, e Mais Perto que o Diabo vai te ajudar muito a entender que todas aquelas vozinhas que a gente escuta na nossa cabeça impedindo a gente de prosseguir são realmente vozes do diabo. É só a gente assumir realmente o controle. Legal. Show de bola. Agora, para
trabalhar com você, qual é o comportamento profissional que você considera inegociável? Eu prezo muito pela excelência, muito, Thiago. Eu realmente prezo muito pela entrega. É algo que eu sou um pouco chato realmente com relação a isso, né? Chato no bom sentido, né? Porque eu prezo muito pela boa entrega aos clientes, né? Mentorados, um acompanhamento personalizado. Isso é algo que realmente eu prezo. Então, eu exijo realmente da minha equipe, eu já tenho mais de 50 colaboradores aqui em todas as empresas, então é algo que eu exijo muito essa excelência e realmente a vontade de fazer acontecer, né? Às vezes, o profissional ele não precisa ter tanto conhecimento ali relativo à matéria, mas ele tem que ter aquela vontade, ele tem que ter aquele tesão de fazer acontecer, né? Isso eu acho que é primordial, é uma característica que qualquer colaborador que se destaca tem, né? Principalmente a vontade, realmente. Que daí Legal. supera todo o restante. Vontade de aprender e tudo isso. Essa parte aqui a gente vai entendendo a pessoa, é muito legal. Já dava outro episódio aqui, só para fazer esse bate-bola aqui e aprofundar um pouquinho nele. Agora, independente do gênero, que pessoa para você é uma referência, uma inspiração, quem sabe até um ídolo? Vamos lá, eu vou entrar nessa parte de... Aqui é uma pergunta meio ampla, né? Mas eu queria tocar um pouco... Escolhe um ídolo ou uma ídola, não sei se tem essa palavra, mas quem você admira a ponto de recomendar aqui para as pessoas? Que eu comecei minha trajetória mesmo, minha transformação, assim, que até 2020 eu considero que talvez eu fosse uma pessoa, e a partir de 2020 eu comecei a ser outra, né? Eu acho que dos responsáveis por esse divisor, assim, foi o Wendel Carvalho, alguém que realmente transformou, assim, completamente. Comprei tudo que foi possível ali dele, né? O próprio Protagon, não sei se tu já fez o Protagon dele, mas foi também algo que fez eu romper essas crenças, desde de vergonha de aparecer, de falar, como te falei, sempre fui muito tímido. As crenças então, limitantes, né? Foi através desse treinamento dele também que eu desenvolvi. Então, uma pessoa que eu classificaria como grande referência, assim, talvez, e alguém que hoje até eu não acompanho tanto, assim, mas gosto, e foi alguém responsável, assim, talvez, pela minha transformação, acho que classificaria ele. Legal. Pra gente terminar... mentor, assim, foi o principal mentor, assim, de vida, assim, tanto pessoal quanto profissional. É engraçado isso, todo mentor teve um mentor. Isso é muito legal, o conhecimento, Com certeza. É algo que eu invisto muito, né? Hoje invisto ainda muito em mentorias. É algo que eu super indico também sempre para jovens advogados, né? Legal. Para a gente terminar, então, agora fala para a gente qual é o hábito que você tem que faz você ser diferenciado, te faz render mais, descansar de verdade. O que diferencia o Vinícius? Qual é o hábito? Eu entro nessa parte dos livros. É algo que eu gosto muito, é algo que tento fazer agora com 2 filhos. Não é tão fácil, mas teve ano que eu cheguei a ler aí 45 livros, né? Mas também estar com eles, e aqui também queria já entrar em um outro ponto que para mim é transformador, né? Estar com eles, estar com a minha esposa, os finais de semana que eu estou com eles, chego a me emocionar, e é algo que realmente faz tudo valer a pena, né? Então, são os dois, são a minha esposa e os livros ali, é algo que eu tenho como hábito, assim, para realmente tirar o estresse. Eu gosto muito de ler, sempre que possível eu tô fazendo isso. É isso aí, meus amigos. Dr. Vinícius Schreiner com a gente, repassando boa parte do conhecimento que ele demorou uma vida inteira para adquirir, gratuitamente para vocês aqui no JurisCast. Dr. Vinícius, lhe agradeço por estar aqui e peço para que você compartilhe um espaço, né, para que as pessoas entrem em contato com você. As conversas começam aqui, mas não acabam por aqui. Então, qual é a melhor forma de lhe encontrar e poder continuar nossa conversa? Claro, com certeza. Eu que te agradeço aí, Thiago. Muito obrigado pela oportunidade, um prazer
estar aqui com vocês. Quando o Rafa me procurou ali, fiz questão de aceitar o convite aí imediatamente. É um prazer. Sempre vi aí os podcasts de vocês e muito obrigado aí mais uma vez pelo convite. Podem me contatar lá nas redes sociais, estou à disposição de vocês para dúvidas. Me sigam lá nas redes sociais, é vinicius.mkt jurídico. Trago conteúdos de maneira diária, muitos conteúdos realmente, você vai encontrar lá 10 conteúdos às vezes por dia, justamente no intuito de ajudar você, advogado, a prosperar, a alcançar mais clientes, a fechar mais contratos, a principalmente faturar mais. Hoje é possível, é o melhor momento para se advogar. Você precisa realmente se utilizar do digital de maneira correta, acreditando nas pessoas certas. E você viu aqui que eu tenho toda a capacidade para te ajudar e vou estar lá à tua disposição de tudo que tu precisar. Grande abraço aí, Thiago. Muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Quando aparecer aí em Porto Alegre, é só me contatar, vai ser um prazer te receber aqui também. Vou lhe visitar, obrigado. Tá aí, gente, o Dr. Vinícius Schreiner com a gente. Muito obrigado mesmo, Dr. Vinícius, foi um prazer, uma aula, né? Eu que sou do marketing aqui, aprendi com você, quem dirá o pessoal que é do direito e deve estar aqui ó, com a mente em chamas agora, cheio de ideias, cheio de vontade, cheio de iniciativa. Aproveitem, gente. Marketing também é emoção, então assim, deu vontade, quer fazer, quer sair do local onde se está e fazer algo diferente, faz já, faz agora, fala com o Vinícius. Isso é importante. Execução, esse é um outro ponto, né, Thiago? Execução, isso foi algo que também transformou aí minha carreira, o digital transformou, mas tem que executar. Tu aprende muita coisa na internet, basta realmente tu executar. É isso aí, gasta um pouquinho menos de tempo fazendo outras coisas, investe em você, na sua carreira, na sua imagem, fala com o Dr. Vinícius. Se não der, tá tudo bem também, o episódio está aqui gravado, tem dicas práticas para você colocar em prática o que você viu aqui hoje, o que você ouviu hoje, que vai poder transformar em algum nível, sim, a sua atuação, o seu negócio. Faça, comece, dê o primeiro passo nessa iniciativa que certamente vai transformar a sua vida, tá bom? Dr. Vinícius, novamente, muito obrigado, em meu nome, em nome da audiência. E um agradecimento especial para vocês que nos acompanham aqui no Juriscast, que encaminham esse episódio para os seus colegas, que querem também, com o nosso conteúdo aqui, ajudar mais pessoas. Continuem fazendo isso, continuem clicando aqui, ajudando a gente, seguindo, compartilhando, que é assim que a gente faz a nossa advocacia cada vez mais próspera. Muito obrigado, então, aquele muito obrigado especial ao Via Justa que nos apoiou hoje e, claro, a você que nos acompanhou até o final do episódio de hoje, tá bom? Nos vemos na quinta-feira que vem no próximo episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Até lá e tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.